Felipe. Muito bem, tá? E o Felipe Luiz comprovando aí que realmente só vê jogo a jogo, não lembrava depois a sequência do Flamengo na temporada, mas é um trabalho realmente muito bom do Felipe Luiz, Júlio, nesse comecinho de trajetória como treinador. E a gente está vendo aí na tela, o Raposa joga mal e perde para reservas do Flamengo. Não é fácil você, com o time reserva, ganhar fora de casa do Cruzeiro. Embora o São Paulo tenha feito isso um mês atrás, né? Com reservas, tenha vencido e jogado bem, assim como o Flamengo jogou bem hoje diante da Raposa. O Cruzeiro tem problema quando o adversário é time reserva. Nesse momento, o Cruzeiro tem problema com qualquer tipo de adversário, né? Reserva, titular. Mistos. Se jogar o coletivo contra o reserva do Cruzeiro, possivelmente perca, né? Sim, o time não está bem. O time não está bem, não está conseguindo encaixar. Vi a entrevista do Matheus Henrique, né? Isso. Que era do Grêmio. Isso. Henrique, né? Vi a entrevista, tanto Matheus, né? Vi a entrevista do Matheus Henrique depois do jogo, dizendo que o time tá insatisfeito, ninguém tá mais chateado do que eles e tal. Mas o problema é que isso vai gerando uma situação de... O Felipe Luiz acabou de falar uma coisa interessante, viu, Tomás? Que é o time se acostumar a ganhar, né? Obviamente ele está se referindo ao Flamengo, que o Flamengo precisa se acostumar a ganhar, é um time que precisa se acostumar a segurar a vitória. Isso, eu acredito muito nisso no futebol, sabe, Tomás? É a tal da confiança, né? O jogador, ele parte da premissa de que ele vai ganhar o jogo, ele não entra no jogo achando que vai perder, ele entra no jogo achando que vai ganhar. E quando você consegue fazer com que esse espírito coletivo, essa confiança coletiva esteja presente, se o time for bom, principalmente, ele tende a ganhar. Eu acho que o Cruzeiro vive a dinâmica inversa. O Cruzeiro, ele se acostumou a perder. Se acostumou a não ganhar. Fernando Diniz chegou, você entra numa dinâmica de discurso, de demora um pouco para pegar o sistema de jogo e tal. Enquanto isso não acontecer, vai haver sofrimento, vão haver tropeços. E aí você dá uma espécie de prazo indeterminado para que as coisas comecem a acontecer bem. Só que é o seguinte, Tomás, em outros trabalhos do Fernando Diniz, esse dia nunca chegou. E ele é demitido antes que esse dia chegue. Sim. Acho que hoje o Diniz tem mais estofo. Mas a gente está falando de uma SAF, um dono, um empresário que nunca foi do ramo, que um dia pode acordar e falar, quer saber, chega disso aí, velho. Chega desse trem aí. Vou trocar. Como pode falar, não, vai até o fim do campeonato assim e eu vou deixar esse cara modelar o elenco de acordo com o que ele acha melhor para o ano que vem. Mas o Cruzeiro tem uma final para jogar, uma final internacional, ele pode se classificar para a Libertadores, voltar para a Libertadores, ele pode conquistar um título que não estava no script do Cruzeiro desse ano, nem menos ainda do ano passado. E nesse momento, o Cruzeiro não inspira nenhuma confiança, Tomás. Não parece ser capaz de ganhar de ninguém. Vamos dar uma olhadinha, então, mais uma vez, no gol anulado do Flamengo, quando o jogo já mostrava, o placar já mostrava 1-0 para o rubro-negro, cobrança de escanteio, a bola sobra para o próprio Alcaraz, que havia cobrado o tiro de canto, ele faz um golaço com uma falha do Cássio, provavelmente. Parece que foi aí nesse chute, a bola bate no jogo. Será que não foi aí? No chute do Alcaraz, o jogador do Flamengo está no corta-luz ali e está impedido? Então, mas... A imagem da TV não mostra isso. A televisão mostra o impedimento depois que o VAR mostra a posição do Alcaraz, né, impedido. Só que demora uns 20 segundos para ele confirmar esse impedimento. E aí fica a dúvida. Mas, Júlio, se ele estivesse marcando o impedimento do jogador que supostamente atrapalha o Cássio, o VAR não teria que ter chamado o árbitro para interpretar isso? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente já viu as duas coisas acontecerem. Algumas vezes o VAR chama o árbitro para interpretar, sim, mas muitas vezes não chama e a gente até discute, né? Porque é um lance subjetivo. É impedimento, mas não é objetivo. Né? Eu acho que aí a decisão teria que ficar com o árbitro de campo. Isso. O VAR não teria que ter essa Quando autonomia. O bandeirinha marca, muito raramente o VAR chama. Tá. A não ser que o VAR chame para o árbitro não marcar o impedimento, sim, né? Sim. Porque é raro. Sim. Essa interferência tem sido marcada em todos os lugares, não foi marcada, até comentei aqui recentemente, né, no jogo do City, aí, do campeonato inglês,
que não foi marcada. O VAR chama e o árbitro não marca a interferência. Mas se é no primeiro lance, Tomás, na hora que o jogador do Cruzeiro chuta, o escanteio é batido. Se o jogador do Cruzeiro chuta a bola, ela volta para o Alcaraz. Se é uma interpretação do jogador do Flamengo. Se é uma interpretação que a bola desvia do jogador do Flamengo, que está de cócoras ali, de cócoras não, ele está de bruços, é inacreditável, deitado no chão. Ó, de novo, ó. Não dá nem quase para perceber. É inacreditável se o impedimento for marcado aí. Se o impedimento for marcado no chute, se um desses dois jogadores do Flamengo que desviam da bola estava impedido, aí eu consigo entender a marcação. Fico com a impressão que o Léo Pereira está voltando, sim, do impedimento. Mas... Não concordo, mas consigo entender. Talvez não a ponto de atrapalhar o Cássio. Acho que o Cássio deu uma bobeada. Talvez ele tenha esperado para ver se a bola ia tocar em alguém. Mas nesse lance aí me parece surreal. E vai lembrar que a bola faz um efeito também, né? No primeiro momento parece que ela vai... Olha lá, ó. Aí, porque a bola toca nas costas do jogador do Flamengo, aí, eu sinceramente acho inacreditável se foi essa a razão do impedimento. E a transmissão dá a impressão disso, né? De que foi esse lance que gerou a marcação do impedimento. Eu não consigo entender nenhum nem outro. E o Alcaraz, apesar do gol não ter subido no placar, o Alcaraz, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo. Jogou muito, hein? Legal, Tomou né? conta do meio de campo e é um jogador para ano que vem, hein, Tomás? Exato. E esse seria o terceiro gol do Alcaraz, já com a camisa do Flamengo. Ainda sobre o lance, me chama a atenção que o Cássio não reclamou. Ele reclamou com a defesa, mas não foi reclamar com a arbitragem. Não, ninguém entendeu que havia razão para anular o gol ali. Não, que o Cássio poderia, de repente, né, chamar a atenção do árbitro para o jogador, né, fazer aquele barulho para, de repente, fazer a cabeça do VAR. Não teve essa interferência. Essa picardia. Porque não houve, né? Eu acho até que dá para discutir. Eu não daria esse impedimento, mas realmente o Léo Pereira está ali e o Cássio fica esperando ali para ver se a bola toca em alguém. Sobre esse lance, o Bruno Spindel, o dirigente de futebol, diretor de futebol do Flamengo, reclamou muito. Deu uma entrevista depois do jogo dizendo que é sempre contra o Flamengo e que está preocupado para o jogo da volta em Belo Horizonte, para a decisão da Copa do Brasil. Já joga uma pressão aí sobre a arbitragem, dizendo que está preocupado porque o VAR sempre vai contra o Flamengo, segundo o Spindel. Algum comentário ou podemos seguir? Precisa? Vamos lá, vai. Em entrevista à rádio Itatiaia, o gestor do Cruzeiro, Pedro Lourenço, disse que o clube deve receber cerca de 12 mil ingressos para a final da Copa Sul-Americana. Segundo o empresário, até sexta os ingressos devem estar disponíveis para compra com prioridade para os sócio-torcedores da Raposa. Pedro Lourenço vai colocar à disposição 50 ônibus para levar cruzeirenses até o Paraguai, Júlio. É no Assunção, né? É em Assunção o jogo. 12 mil? É no Defensores del Chaco? Podia demais, não? É que tem os ingressos para os convidados, né? Sim, mas 12 mil é bastante gente. Espero que tudo ocorra bem nessa viagem, né? Nesses 50 ônibus cruzeirenses. Seria maravilhoso, né? Que realmente fossem os sócios torcedores os que comprassem os ingressos e não os torcedores organizados que recebessem do clube. Mas espero que... Com o Paraguai a gente não tem tido problema, né, Tomás? Tem tido muito com o uruguaio, com o argentino e tal. Com o Paraguai não tem tido tanto problema, né, recente aqui no futebol brasileiro. Pelo menos não que eu me lembre. Contra quem que é com o Racing? Contra o Racing, Que seja bem organizado ali para que não haja encontro, né? Para que não haja 50 ônibus para lá, 50 ônibus para cá. Imagino que os torcedores argentinos têm esse hábito. Imagino que irão muitos torcedores do Racing, 32 anos, né, que eram? Não, 36 anos. 36 anos sem título, 32 sem uma final internacional. O torcedor argentino tem o hábito de ir para as finais mesmo sem ingresso, sem poder entrar. Já vimos de perto isso, né? Então, se vão ter 12 mil cruzeirenses, possivelmente 12 mil torcedores do Racing, mas vão ter, sei lá, uns 20, 25 mil torcedores do Racing na cidade, pode ter certeza.